Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael Livreiro da Martins Fontes Paulista e hoje estou aqui com vocês em mais uma de nossas lives literárias. Hoje o encontro e o bate-papo é muito especial. Falaremos sobre poesia, lirismo, processo criativo e algo bastante interessante para a nossa tarde, que é ter uma vida poética, né? Pensar na poesia como forma de expressão e uma maneira também de externalizar todos os nossos sentimentos, algo profundo, importante. Mas antes desse papo, eu vou passar um recado para vocês. Tá? O nosso recado da Livraria Martins Fontes Paulista. É uma felicidade muito grande participar com vocês aqui da nossa live da Martins Fontes Paulista, representar a nossa livraria neste momento. É importante ressaltar também que o nosso espaço é absolutamente democrático, aberto a todas as pessoas, independente de gênero, etnia, credo, idade, orientação sexual ou convicções políticas. Que todos os leitores e participantes de nossos eventos sintam-se bem-vindos e acolhidos pela nossa equipe. O nosso estoque tem mais de 200 mil títulos disponíveis à pronta entrega, possíveis de serem adquiridos no nosso site martinsfontespaulista.com.br ou em uma de nossas lojas. É importante também dizer para vocês que nós temos um saldão disponível aqui na loja e também no nosso site. Então vale a pena conferir os títulos e as promoções, descontos de 30% até 80%. Então hoje nós teremos o papo com a Juliane Araújo para o lançamento do seu livro Chão Vermelho. Vou pedir a gentileza para que entre conosco aqui a Juliane Araújo para a gente começar esse delicioso bate-papo nessa tarde. A Juliane já está aí solicitando a entrada conosco. Vamos aguardar um pequenino instante e já começaremos esse bate-papo. A conversa hoje é bem interessante porque poesia é condizente muito com a minha experiência literária, com a minha vida de escrita também. Então hoje vai ser um prazer muito grande conversar com a Juliane Araújo. É que a Juliane já está adentrando aí o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho ela vai aparecer na tela. Boa tarde! Tudo bem, Juliane? Tudo bem, Rafael? Muito bem, muito bem. E você, vai bem? Tudo bem por aqui. Que ótimo. Você E tá me me ouvindo escuta... bem? Sim, eu estou Sim? te escutando Beleza. bem. Você me escuta bem? Tô. Legal, perfeito. Juliane, que prazer imenso ter você aqui conosco. Prazer Eu todo meu, passei, um prazer. passei um final de semana delicioso fazendo a leitura, mergulhado no chão vermelho. Eu gosto muito de poesia e esse livro realmente me encantou e contemplou todo o meu final de semana com beleza, com lirismo, com poética. Então vai ser bem legal esse bate-papo com você. Vou pedir para a galera que está em casa, para o pessoal que está acompanhando também, mandar suas perguntas, suas reflexões, o que quer dizer com a Juliane Araújo, falar sobre poesia, enfim, sobre o seu trabalho artístico. E a princípio, Juliane, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação de você, para a gente propriamente começar a falar sobre o processo criativo e o lançamento dessa belezura de livro que é o Chão Vermelho, pode ser? Fiz. Eu comecei a fazer teatro muito jovem e o processo meu de escrita veio muito no desenvolvimento das personagens. Porque Legal. tem um resgate da palavra, né? Você trazer para ação, principalmente os verbos, assim, que é um estudo que a gente faz muito para quem é ator. Então, é trazer para a palavra características, tanto físicas como mentais, psicológicas, emocionais, de ambiente. Então, ao mesmo tempo, você começa a escrever sobre uma personagem, você vê que você não só está escrevendo sobre você, porque somos muitos o tempo todo, né? O tempo inteiro somos pessoas novas. Então, é engraçado esse encontro com você mesma a partir de um outro olhar, a partir de um olhar vestido de outra coisa. Uhum. E o quanto você esgarça, né, os seus movimentos, os seus processos através do outro, que também é você. Uhum. Eu percebi que nesse processo de escrever as minhas personagens como atriz,
a palavra de uma maneira que eu não imaginava encontrar. E Nossa. foi aí que começa todo esse rolê de escrever. Mas eu só faço teatro, faço TV, são lugares que eu me encontro e que são lugares que me dão muito prazer. Fantástico, né? E Juliana, é fantástico porque, assim, a gente sente que toda essa sensibilidade do processo de interpretação, de atuação, você deixa transbordar em uma outra faceta que é a poesia, né? Então, parece-me que é uma linha muito tênue, né, entre uma representação e outra, né? E o seu livro, ele traz, em vários momentos, recursos imagéticos muito líricos, muito belos, né? Sobre a geografia física, sobre a geografia da memória. É uma coisa bem comovente, assim, é muito bem escrito, bem trabalhado. Então eu fiquei muito feliz de conhecer. Para mim é um presente para a literatura nacional ter esse seu livro, né, publicado no mês 7 agora, de julho, porque a gente tem uma nova voz, né, uma nova voz literária. Então eu gostei demais, assim, então fica esse elogio sobre a sua escrita. Agora, é interessante, Juliane, porque logo a princípio eu acredito que a capa já propõe o início dessa viagem pelo seu livro, né? Porque a princípio, quando chegou na livraria, o livro foi exposto, eu não me atentei. E depois que eu soube do convite para a live, eu fui dar uma observada. Eu acho que a galera de casa vai conseguir ver legal, que é uma capa lindíssima, em uma imagem que você tem uma proposta de um solo, né? Um solo avermelhado, e uma síntese ali entre a palma da mão, uma folha seca, e nessa síntese a gente tem a construção de um solo e, sobretudo, uma ideia de solo sertanejo, né? Um solo todo enraizado, né? Mapeado. Eu fiquei encantado e isso eu observei assim fazendo a leitura, depois de alguns devaneios e lendo alguns poemas. Essa capa, esse projeto foi pensado por você também, Juliane? Quem fez a capa para mim foi o Alexandre Bux, que foi maravilhoso. Fez um processo super rápido que a gente estava correndo. Mas a capa ela veio muito quando eu pensei que os escritos iriam virar um livro, a capa veio automaticamente, porque eu acredito quando você diz assim, o processo tanto de TV, de teatro, de interpretação de vivência como atriz, como processo de escrita, eu acho que nada mais é do que a gente ser gente, né? Então, qualquer processo, e que eu acho que a gente tem um erro muito grande, que é nomeá-lo como artístico, e isso deixa as pessoas afastadas do fazer, que é só ser nutrido e nutrir a vida, assim, que é ser gente mesmo, que é você voltar para si. E quando você volta para si, automaticamente você volta para a natureza. Assim, não existe outra possibilidade de resgate senão a natureza. Assim, eu não acredito, eu acho que nesse momento pandêmico que estamos todos vivendo, esse momento que é uma coisa fora do tempo, essa loucura toda, que parece que às vezes a gente está lendo uma ficção muito louca, né? Sim. E você vê o quanto que a gente, como seres de cidade, às vezes, o quanto que a gente está vendo a importância de voltar para o campo, que de países, sejam elas quais forem, porque elas são, toda a raiz de todo mundo, e principalmente o brasileiro, né, que é muito plantado num chão, que é um chão muito bonito, e que eu tenho ser brasileira, assim, dizer, porque eu acho uma loucura tudo isso que está acontecendo no governo e tudo mais, mas não vou entrar nisso. Mas é um puta prazer ser brasileira. E essa capa, para mim, é o chão que eu tenho na minha memória afetiva. Não só do que eu vi, mas das coisas que eu sei que meus avós viram, que minha raiz viu. E chão, assim, essa lindo essa coisa da mão, né? Porque se você olhar a natureza, a geometria sagrada da natureza, né? Sim. Cara, tudo encaixa muito. Eu fico muito louca quando eu penso assim que tipo, cada tem uma geografia na natureza sagrada assim que une.
Uhum. Isso é fantástico, né, Juliane? Porque é uma observação da relação do micro com o macro, mas que exige da gente também uma sensibilidade, né? Um debruçar-se sobre essa instância sagrada, né? Da natureza, a grande Pachamama, né? Que nos presenteia com todo o seu esplendor. Isso fica muito presente, né? As relações, os seus devaneios, os seus momentos, né? Diante dos pássaros. Acabei de ver aqui agora que a Eliane, não só o Rafael ficou encantado com o livro, mas a Elaine, ela mencionou aqui que é maravilhoso, esse chão é maravilhoso, né? Então, quer dizer, as pessoas estão lendo seu livro e estão se encantando também, né? Agora, Juliane, a gente está falando de natureza, de contemplação e dessa nuance, né, do belo, né, a contemplação do belo, mas você mencionou, eu vi em uma entrevista sua que, para além dessa questão, né, contemplativa, você também tem uma nuance com a escrita como um processo de cura também, né? Num sentido de investigação de si mesma, num sentido de individuação. Você pode contar um pouco para a gente como que é mais ou menos esse processo de cura para você? Como que isso se dá? Os escritos, eles não eram, no primeiro momento, para se formar um livro, sabe? Os escritos eram apenas vômitos de processo. Uhum. E começou a... Eu acho que está falhando um pouco o seu microfone, Juliane. Acho que o áudio está difícil de captar, agora Calma ele aí. deu uma. Eu vou trocar então o fone. Eu acredito. Eu acredito que possa ser isso mesmo. O pessoal também que está acompanhando pode fazer essa observação para a gente, se está dando para ouvir legal. Mas é que ele estava com intervalos pequenos, mas agora ele deu um. Foi? Agora ficou bem legal. Massa. Eu confio em tudo que tem fio. Essas É, coisas. Eu nasci no meio da era, sabe? eu acho que eu sou um dos seus também. Essa coisa da internet que ainda era de escada. Fiz 31 agora, então eu ainda tenho a memória também afetiva das coisas que tem fio, das coisas que são externas, sabe? Sim. Então, o que tem fio eu acho que vai dar mais certo. Eu ainda acho que Eu ele não tô está te ouvindo. relativamente baixo. Eu acredito que ele está um pouco baixo, Juliane. Parece-me que a internet da Juliane está um pouco lenta. Voltei. Você me escuta agora? Escuta Voltei. legal? Escuto. Voltou. E eu também Voltei. estou te ouvindo muito bem. Que Bom, vamos ótimo. lá. Vamos lá. Nós estávamos, então, No processo de cura, né, dos no escritos. processo de cura, exatamente, para você desdobrar um pouco para a gente como que funciona isso, para você enquanto escritora, né? Sim. Eu tenho uma a Clarice, para mim, que é um grande exemplo sobre escrita, que você vê nitidamente que tem um processo de cura acontecendo o tempo inteiro. No Paixão Segundo GH, Água Viva, que são livros que você vê que... E é tão lindo você ser vulnerável, né? Eu acho que a dificuldade que eu tive de pensar em trazer para um livro os meus escritos foi uma dificuldade que a terapia resolve, que é o medo de ser vulnerável, o medo de ser pequeno mesmo, de ser pequenino e de ser que o que me une às outras pessoas, o que une a gente é o estado de vulnerabilidade. É o estado quando eu falo do meu sentir, de uma maneira que você também sente, mas hoje em dia eu acho que a gente passou por tantos processos que a gente foi entrando numa casca tão dura e você às vezes nem sabe que você está nela, mas você está. Então, desde que eu comecei a ler Clarice, eu sempre pensei em como aquela mulher estava nua na minha frente. Uhum. E quem sou eu para não querer estar nua dentro nos meus escritos para mim mesma, que nem seria um livro, para mim mesma. Então, eu acho que o processo de escrita como cura, para mim, é um remédio maravilhoso, assim. É um instrumento a escrita, é uma ferramenta de apoio. Quando as coisas estão sufocantes, que na verdade é sempre, se a gente não volta para si, a gente vive no automático, né? A gente vai lá, pega a nossa condução e a gente bebe o nosso café e a gente acorda no mesmo horário. Então, o processo de escrita foi um resgate meu de trazer para a palavra
é o meu cotidiano. Uhum. O que que eu vejo? Eu olho e o que que eu vejo? Além do que primeiro o que eu realmente vejo e depois além do que eu vejo. Uhum. Porque quando a gente também coloca também nesse lugar, como eu falei no começo, no lugar só abstrato, né? Que é tipo, tudo é muito, muito. Não, é começar do pequenininho. Que Manuel traz isso pra gente de uma maneira brilhante, que pra mim é o grande gênio. Eu nem consigo falar dele, que eu já fico tremendo. Porque o Manuel, ele conseguiu trazer para cá o homem do mato, o homem sertanejo, e é o homem que é tão afastado do nosso país, o homem que é caricato, né? O homem que os personagens do Homem do Campo são caricatos, isso é uma loucura, é quem a gente é. Uhum. E aí você começa, nas obras do Manuel, eu comecei a olhar para ele falando do rio e eu falei, caramba, eu aqui no meu espaço não tenho rio, mas aonde eu posso imaginar um rio? Que rio é esse que corre em mim? O que me junta a Manuel agora nesse instante que eu também vejo que ele pode ver, que meus avós viram e me contaram. E é muito doido que a minha avó, ela é nordestina, né? E eu lembro que minha avó, quando eu era muito criança, ela me contava de histórias não, me contava das vivências dela de uma maneira que, isso eu fui entender muito mais tarde, que não eram fábulas e histórias. Era o cotidiano dela. Quando ela fala assim, falou pra mim, né? Falava, minha avó já se foi, mas quando ela falava assim, porque eu tinha um cuidado danado para brincar na mata, porque o curupira trocava o caminho. E aí, quando eu ia voltar, eu não achava mais. Eu chegava depois da janta, levava uma coça. Isso não era uma brincadeira. Isso não era, ela não me contava isso porque era fantasia. Isso é real. E eu posso ser louca, mas eu realmente acredito nisso. Como eu acredito nos rios que dão curvas do Manuel. E eu acho que a poesia, ela é esse lugar que não é imaginário. E é imaginário, porque é tão lindo imaginar, a vida tem que ser imaginar, imaginar o tempo inteiro. Mas é um lugar que é quando você tem o real encontro com você mesmo, seja lá que forma de literatura que você escreve. Mas a palavra, ela te dá o poder de mostrar quem você é de verdade. E eu acho que isso que faz com que a gente se aproxime do outro, que seja vulnerável, que seja pequeno. Eu acho barato. Fantástico, né? Fantástico essa percepção de que isso é um grande religare, né? É um grande religare que, no momento, a contemporaneidade se colocou num processo de descolamento, né? De grande Sim, afastamento, e talvez por isso essa grande desumanização banalizada, né, em que a gente sim, vive. Então, a poesia, ela vem como um remédio, né, como algo que acalanta a alma, muito. abrilhanta, e vivifica, né, muito o espírito. E E te é relembra, engraçado. né? Uhum. É engraçado porque ontem mesmo, eu fazendo a leitura, e eu comentei com a minha companheira, né? Eu falei, nossa, eu tô com uma vontade de perguntar para ela sobre se ela tem um contato, se ela tem uma afinidade com o Manuel de Barros. E aí ela falou assim, não, não faça isso. Eu falei, bom, eu vou perguntar sobre as influências e se ela levantar, isso vai ser interessante ser dito, né? Porque as imagens, toda a sensibilidade, né? Aquele olhar acriançado que você coloca, né, em muitos poemas, me remete muito, né? Essa até mesmo a questão da linguagem, né? A linguagem ao brincar com os elementos, assim, é muito bonito, é muito lindo, assim. Que Ontem bom. você abrilhantou demais a minha tarde de domingo fazendo a Ah, que leitura. É muito feliz. bonito, né? Um baita livro, assim, um livro lindíssimo. Como você trouxe algumas questões sobre o conteúdo, sobre o processo de criação, eu gostaria de pedir, Juliane, se você pode ler um texto para a gente, ler um poema por Posso? agora, para a gente poder saborear um pouco, para a galera de casa que ainda não leu o livro poder escutar um pouco aí o seu verbo, né? A profundidade da sua poesia, poder nos Ah, presentear nessa tarde. catei um aqui que eu gosto dele.
Legal. Tem um apeguinho a ele. Oh, meu Deus. Ah, tá aqui. Pega na minha mão, poeta. Tece poesias com linha na boca. Alinhava seus versos na barra de minha saia e quando eu rodar, eu jogo teu amor pro mundo. Assim mesmo que deve ser pro mundo inteiro. Amor é coisa que não tem que ter fronteira, nem passaporte, cancela avião, mas sei de um mundo em que cabem todas as tuas danças. Peito e espaço para fazer quintal. Você consegue ouvir o vento? Foi mesmo assim. Olha, eu já ouvi um bocado de nomes para isso aí. Isso aí que eu disse que não sinto o que sinto é sem encaixe. Não se encaixa em mim, nem em canto algum. Peça que sobra em quebra-cabeça montado, você desfaz tudo e recomeça ou joga fora. Não decidi. Tudo que tenho é tão meu que não me importo. Carrego a loucura do mundo nas costas, brinco com ela e ninguém sabe. Até gosto disso. Até gosto. Hoje saí olhando vitrines, doutor. É necessária a compra de uma TV para mal de ver o passar das horas dentro, cabeça dentro. Sabe essas coisas de imensidão? Navegar em correntes escuras, hoje não. Devoro. Eu pensei que ia morrer. Pensei mesmo. Anteontem, ou um antes dele. O dia antes do ontem de ontem, como chama? Não precisa responder sequer. Sequer tenho resposta. Fabuloso, né? Fabuloso. Eu, admiradíssimo aqui. A Nina, que acabou de escutar esse poema também, já fez um comentário no chat. Ah, que massa. É um texto forte, né? Profundo, em que você vai para as entranhas de si mesma, né? Aproveitar esse poema, essa leitura, e te perguntar sobre algo que eu fiquei bastante intrigado, achei bonito, que você menciona que o encontro se dá no vazio, nos vãos, nessa No oco. no oco, né? Como que é isso, Juliane? Pode falar um pouco pra gente como Isso funciona vai, claro, isso? isso vai além de que para mim as coisas todas se somam, né? Espiritualidade soma com tudo, com vivência, com coisa de ser gente e tudo mais. Mas o que eu acredito é que a criação ela está no estado de vacuidade, né? No estado de vazio. Quando a gente está muito preenchido, a gente não percebe. A gente não percebe o outro, a gente não percebe nem a si mesmo. Quando a gente tem muitas certezas sobre si, quando a gente tem. Eu posso te falar, se você me perguntar quem você é, isso para mim vai ser uma dor absurda responder isso, porque eu sei quem eu estou hoje. Amanhã eu não tenho ideia. E isso foi uma conquista, eu acho, que a poesia me trouxe também, que é o processo de entendimento sobre as minhas capacidades, os meus espaços não preenchidos. E que eu não faço questão de estar preenchida. Uhum. Porque é uma loucura a gente querer o tempo todo estar aqui com um monte de coisa para saber quem eu sou, cheio de palavras para dizer sobre si. Você não tem espaço para o mundo entrar. Eu acho que o processo de criação artístico, que aí eu volto para aquela mesma coisa, o processo de ser gente no mundo, e que eu acredito que cada vez mais a gente vai ter que resgatar esse nosso processo de ser gente mesmo, acontece nesse lugar em que não há preenchimentos, em que não há uma prontidão. O estado de não prontidão, que faz a gente ver o mundo, olhar para as coisas, escrever, mudar de rumo. Eu tinha dificuldade, se você me falasse assim, você escreve um livro, você é escritora, eu ficava assim, meu Deus, como assim? Escrever um livro de poesia, eu não nomeava os meus escritos. Escritos, para mim, tinha que ser o nome do livro, eu não queria nem botar meu nome na capa do livro, porque eu acreditava que isso é o meu processo até então. Amanhã já é outra coisa. Mas eu dou valor para esse processo até aqui, sabe? E isso só se dá quando você está vazia. Quando você tenta estar vazia, porque nem sempre estamos. Mas é o estado de recuperar o vazio, o oco,
o processo de escrita que vem do nada, que vem do você sentar e você só parar e você perceber o que você quer falar ou não. Eu acho que nesse processo pandêmico eu tenho o privilégio de poder estar em casa e com o mundo parado lá fora, numa ideia, né? Agora não tanto como estava no começo da pandemia, mas eu acho que, não querendo romantizar esse processo não, porque é um processo muito sério que a gente está passando, mas o mundo parado, ele faz com que você não queira correr. Porque em algum momento a gente entendeu que vida era corre. E não é. A gente precisa ter o tempo das coisas. Eu fiz uma live agora com uma amiga que é terapeuta e ela falou que ela plantou a couve, demora 2 meses na primeira para colher. Então é isso, assim, a espera, o esvaziar, o parar mesmo. O ser humano, eu acredito realmente que a gente foi feito para isso. Que a gente foi feito seja lá pro que você olha. Ver beleza nas coisas miúdas mesmo, sabe? Nas coisas não óbvias. É um exercício, mas vale a pena. É bonito isso que você diz, né? Ressignificar a nossa experiência de vida, né? Sim. E se colocar também na condição de observar, né? Ser um observador da sua própria vida, né? E Sim. daquilo que está no entorno. Isso é fundamental e faz uma diferença profunda, né? Na nossa experiência, nas nossas relações. É bonito você dizer isso, né? Porque a poesia, ela me acompanha desde a epigênese da infância, e eu tenho o costume de, como diz a Liliane Prata, nós tivemos uma live também com ela gosta de dizer que é legal salpicar o dia com poesia. Então eu tenho essa questão, eu ando sempre com um livro de poesia na mochila, eu também. e outro de outro gênero, né, para ir fazendo essa alternância. Inclusive eu vi que você está lendo a Prêmio Nobel, né, a Szymborska, né, a Wisława. Sim, amo. Amo muito. E eu acho que a poesia também me resgatou para a leitura. Eu lia muito quando criança. Você falou da poesia que chegou muito cedo para você. Para mim foi completo contrário, assim. Mas eu lia muito quando criança. A minha irmã tinha a mania de me dar um livro. E ela gostava de suspense, Agatha Christie. E falava, tome, e depois a gente conversa. Antes de você terminar, a gente vai fazer aqui todo um mapa de quem matou e tal. Então eu lia muito. E em algum momento eu perdi o hábito da leitura. A poesia me resgatou para a leitura. Porque a poesia são doses. Então ela passa despercebida e daqui a pouco você está toda ela. Ela meio que vai te alimentando aos bocadinhos, né? E é isso, assim, o livro de poesia, para mim, eu abro e leio e fico. E às vezes eu nunca termino, porque não tem que ser acabado. Você não tem que acabar um livro de poesia. Você fica nele, assim, ó, revivendo, reexperimentando. Porque é isso, assim, a linguagem é a visão do outro e com a tua, o que te une na visão da outra pessoa, que cada dia é uma visão. Então, dele ele já fez trampo dele, não sei o que ele está pensando, mas assim, eu sou todo dia uma nova pessoa que vai experimentar aquela palavra de uma forma diferente. Então, é isso, assim, a volta para eu voltar a ler, a poesia me resgatou completamente. E foi graças a Deus, assim, porque eu fiquei uns anos longe da leitura. Que legal, né? Que legal essa aproximação, né? Esse gênero tão sensível e tão profundo, né? Isso é muito importante. Agora a gente está falando de poesia, né? E voltando um pouco à construção do seu livro, né? Inclusive aqui a Má Silvana, ela mencionou que diante do diálogo que a gente vem tendo, né? E desse reconhecer a si mesmo, ela se viu enquanto fotógrafa e viu que isso era parte dela e o quão isso foi significativo, né? Então, é isso, a arte, a poesia, incrível, os desdobramentos e as relações que se dão são sempre dessa forma, né? De vivificar a alma mesmo, né? Isso é muito bonito. A imagem diz muito, né? A fotografia, né? Que é a imagem.
E é isso, assim, um estado de permanecer no vazio para você conseguir capturar o que te atropela. Uhum, uhum. A Né? observação, Incrível. né? Um não tempo, né, Juliana? Sim. Isso é sensacional. Eu queria te perguntar, na verdade, dentro desses poemas lindíssimos que, que eu fui lendo e me debruçando e refletindo, inclusive você me incitou a fazer algo que eu não via fazendo há algum tempo, que era tomar café, né? Eu estava há um Eu sou do tempo café. meio parado com o café e assim eu li os seus poemas e Eu sentia falo o muito de cheiro do café, né? café. Eu senti o cheiro do café ali durante a leitura. Achei aquilo tão incrível que eu tive que parar e passar dois cafés enquanto eu lia os meus poemas. Assim, foi muito bonito. Agora, o que eu queria te perguntar, assim, queria que você dissesse um pouco pra gente como, como essas figuras, né, femininas. Você tem um poema lindíssimo que você fala sobre uma marca de um garfo quente no braço. Aqui, É uma olha aqui, coisa vê se que você consegue ver. eu É acho aqui, que ó. é possível ver mesmo. É, Eu fiquei é pensando, real? será que isso é ficcional ou não? Enfim, Não, a esse marca é real. poema, nós tem algo lindo aqui, deixa eu ver se eu encontro, que é muito bonito, assim, é uma descrição ali da sua avó, aqui, na página 79, fala assim: minha avó comprava sapatos maiores que os pés para ocupar mais espaço no mundo. Eu fiquei com esses dois versos assim, quase que horas e vindo trabalhar pela manhã, vindo também, achei lindo. Mas o que eu queria te perguntar é a figura dessas mulheres, né? A avó, a mãe, a irmã e essa relação com a ancestralidade. Como você mencionou no outro livro, dessas que vieram antes. Eu Como escrevi. funciona esse processo? Né? É tudo junto, né? Veio tudo com livro, assim, tudo com os escritos que não era livro. Uhum, Mas eu comecei a escrever e esses meus processos. Eu tenho 31 anos, com os 27 você tem um retorno de Saturno, né? Não sei se você gosta de astrologia, mas para mim é uma verdade. E que é quando você realmente fala assim: calma aí, eu sou uma pessoa, eu existo. Existo aqui e preciso entender que há coisas em mim que ainda não sei. E tenho uma vontade muito grande de saber quem você é. E junto disso, não existe. Tem um grande griot africano que falava, Sotiki Kuyate, que falava: você não sabe para onde você vai se você não souber para onde você veio, de onde você veio. uhum, E então eu comecei a trazer a figura das minhas avós. Uma eu não conheci, que desapareceu quando eu nasci. Ela é desaparecida há 31 anos. E, e a minha outra avó. Então eu trouxe a figura dessas duas mulheres e eu passava o dia olhando para elas. uhum, Porque eu comecei a perceber que por mais que as histórias que me eram contadas dessas minhas avós, a minha mãe, que tinha uma relação super difícil com a minha avó materna, mas eu comecei a identificar em mim o que estava ali, sabe? uhum, E veio muito a força feminina da minha família através dessas figuras. E, e elas apareceram o tempo inteiro para mim. Talvez o livro não seja 1% o que elas moveram na minha vida a partir do momento que eu resolvi ter esse encontro com essas mulheres. E quando eu digo mulheres, assim, falando de ancestralidade, mas eu digo mulheres porque a mulher, ela tem um lugar, sim, de muita sensibilidade e muito contato. É do ventre, né? Então eu realmente acredito desse contato que me foi passado sobre uma força feminina de resgate à minha natureza, muito através das minhas avós e uhum, de mulheres que eu nem sei quem são, assim. Essa coisa de você sair do Nordeste, né? O que era feito, a gente perde muito da nossa história. Então, os meus avós, eles vieram muito cedo. Quer dizer, vieram muito cedo, não. Meu pai tinha 4 anos, mas eles vieram há muito tempo atrás. Então, eu falo numa poesia que eu falo
essa não foi publicada, mas eu falei... levaram na mala 2 fotografias de família, não sei o quê, da Paraíba para cá, tem chão, moço. Caminhada de não carregar a mala. As pessoas vinham com 2 panos, deixavam fotografias, deixavam suas histórias. Então, o que ficava era o que era passado, que é a coisa do Sotigui, né, do griot, do que é contado. E eu acho que a gente, como eu que moro no Rio de Janeiro, eu acho que São Paulo se parece muito uma coisa que a gente esquece de contar as nossas raízes para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, a gente não reconhece mais as nossas raízes. Diferente de quando você vai para o Nordeste, eu fui fazer uma apresentação e eu encontro muito. E uma vez eu fui para São Luís. Uma vez foi São Luís, que eu fui com um filme meu para lançar lá. E uma menina de 13 anos, ela andou por todo o espaço, por todo lugar, me contando: aqui era assim, aqui era aqui, aqui era... E eu fiquei assim, tão envergonhada de não saber quem eu sou, quais eram os lugares que meus avós pisaram. E é isso, assim, é tipo, você vê o povo... O medo de ocupar espaço no mundo era nítido que eu via na minha avó. Era nítido. É a ideia que não tem o poder, né, o merecimento de ocupar. E hoje eu digo para ela, seja lá onde ela estiver, que caramba, ocupou muito espaço. Ocupou assim, esbarrou, sabe? Vazou de tanta história, de tanta vida que me sobrou aqui. Então, quem sou eu para privar? E quando eu digo isso, não digo só sobre a publicação, sabe? Mas quem sou eu para privar que essas histórias ganhem mundo mesmo? Lindo, né? Lindo. E está para isso mesmo, né? Para uma temporalidade, né? Para desabrochar, semear e ficar no tempo. Isso é muito Sim. bonito. O que você falou sobre a memória é interessantíssimo, porque nós conhecemos pouquíssimo, né, da nossa história, da história dos nossos avós, mas os povos originários conseguem, né, em minutos de bate-papo, voltar a mais de 15 gerações. Porque estão ligados à natureza. Ligados à essência, à natureza, à narrativa, né, a importância dessa história, né, dessa relação una com o todo, né, da integridade com... É impressionante, né? Então, e é bonito esse seu resgate, né, através da literatura, através da poesia, porque isso também nos traz a todo momento num resgate de nós mesmos, né? Sim. Enquanto interlocutor, a gente sente isso. Quando você vai contando essas histórias ao seu modo, ficcionalizando algumas passagens, em outras uma profunda sensibilidade, a gente também vai voltando para a nossa infância, vai voltando para as memórias, né? As memórias que o corpo traz, as memórias que as relações trazem. Então é muito lindo, né? Muito bonito isso que você traz para a gente. Eu queria fazer mais um pedido para você. Claro. Pode ler mais um poema para a gente? Tu quer escolher algum para eu ler? Bom, eu posso escolher algum sim. Eu adoro esse daqui, ó. Eu gosto do poema da página 64. Tá. Nunca perguntei dos seus inícios. Ele é rápido, mas profundo, pungente e mexeu comigo também. Nunca perguntei dos seus inícios. Sempre tive vício de abismo. Desde o começo guardava no bolso o mapa da partida. Hora ou outra ela chegaria, tinha que chegar. É que a vontade de terra firme era atravessada por intuição a alto mar. É lindo, né? É lindo. Eu achei Que bom. lindo isso, né? A vontade de terra firme e a instância intuitiva, né? Traz essa questão até de uma cartografia da natureza e do tempo, né? E do intento
é muito bonito, assim, eu gostei demais, gostei demais. É uma ideia também que você não. A gente, como gente, tem a falsa ideia de estrutura, né? De se fixar. Uhum. E não existe nada fixo. A natureza mostra isso pra gente, quanto não é fixa, quanto que tem tempo para tudo. Então, essa ideia que a gente tem de se fixar, fixar território, é uma ideia que às vezes a vida dá umas rasteiras na gente, né? Exatamente para relembrar a gente que não existe estrutura nenhuma e que É, o sofrimento todo se cabe nesse espaço em que a gente está tentando o tempo todo ter estrutura. E a beleza também vem dessa falta de estrutura, né? Dessa, por mais que você queira ficar aqui, mas você sabe que você precisa ir. E não é sobre ir geograficamente apenas, mas sobre ir aqui na cabeça, no coração e ver. uhum. Isso que você diz é muito bonito e me remete também ao momento, né? Essa situação contemporânea de isolamento social, de extrema cautela com as relações, com as medidas de segurança necessárias, mas sobretudo também quando você menciona esse ir, a gente está privado desse ir geográfico, mas a poesia, a literatura, a arte e esses momentos, né, meditativos, Sim. artísticos, eles possibilitam esse ir também, mesmo você no espaço geográfico do seu apartamento, da sua casa, no espaço em que você está confinado, né? Eu não Ah, sei o que seria de mim sem esses artifícios e ferramentas, assim. Eu acho que certamente. é enlouquecedor. Uhum. A escrita, a leitura é algo preponderante, né, para esse momento. Eu observei, eu vi uma pesquisa que inclusive cresceu muito, né, o número de diários literários, né, e muitas pessoas que não tinham o hábito de escrever passaram a escrever e outras que já escreviam passaram a escrever por demais esse período, né? Então acho que essa instância, né, é um pedido de alma, né, para externar isso, para trazer Se eu à não me tona. engano, Rafael, eu acho que, eu não lembro em que século se deu, mas existem os primeiros registros de diários, eu acho que vem do Japão, e que era exatamente isso, assim, tipo, e foi comprovado que isso, uma pesquisa que eu li também, que se você separa duas pessoas que passaram por um trauma muito forte e as pessoas que utilizaram a ferramenta da escrita e as pessoas que não utilizaram, assim, é gritante o quanto que essas pessoas que utilizaram conseguem sair do trauma mais rápido. E quando eu digo sair, não é nem sobre cura só, mas é sobre um estado de distanciamento e ver aquilo de cima, sabe? Dar vazão para a dor através da palavra. E o Márcio Vassalo, que me ajudou no livro, um queridíssimo, ele fala sobre, às vezes, de você falar em fluxo, né? Tipo, você sentar e escrever. Não interessa o que vai sair. E você tira desses processos e que eu falo aqui para que as pessoas façam mesmo, porque não interessa se é escritor ou não, se tem talento ou não, isso tudo é fora disso aqui. É sobre você se dar o prazer de se pertencer naquele determinado momento e dar voz para seja lá o que vier. Escrever tutti-frutti, abacaxi e sola de sapato. O que vier na sua cabeça. São coisas geniais, assim. Eu fazia isso com um grupo que eu tinha de teatro, que eu dava aula, e depois de um tempo, as pessoas, a galera treinando aquilo, e eu falava, meu Deus, bora levar isso pro palco, que isso é muito bom. Uhum. Sensacional, sensacional. Como você mencionou o palco, né? E enquanto atriz, e tem um trabalho que eu admiro muito, assim, papéis Obrigada. interessantíssimos, né? Uma entrega lindíssima, assim como na poesia. Eu gostaria também de te perguntar, assim, o que você entende como ponto de convergência, né? Entre a expressão através do verbo e a expressão através do verbo falado, do verbo atuado e do verbo escrito.
né? Existe algo dentro sua nuance espiritual, da sua psique que une, né, essas duas instâncias? Porque você mencionou dos processos de escrita, né, como percepção das personagens, a criação dos personagens. Mas existe algo aí dentro de você que liga esses dois pontos? Eu acho que, sim, eu acho que tem um estado, que é o estado que falamos, que é o estado do vazio. Tem uma coisa que para o ator ele tem uma enorme dificuldade em não fazer. E você, quando começa a fazer teatro, você ainda é muito pequena, ou em determinado momento, a primeira coisa que você quer é fazer. Então, se você está ali, fulano, Joaquina bebeu água. Nossa, mas eu vou beber água de uma forma cênica, porque eu vou fazer. E isso que é o grande erro. E é isso que eu acho que é um ponto que foi um aprendizado meu como atriz, que me uniu muito ao estado de vazio para a escrita. Tem que ser o contrário. Você precisa estar completamente vazio, porque a atuação ela é a reação. Então, eu não sei se eu pegar esse copo, eu preciso estar vazia para saber que peso tem. Se eu não estiver vazia, eu não sei qual o peso do copo. E é isso que a gente está. Quando a gente às vezes está tão preenchido com as nossas questões que a gente esquece de ver o peso do copo. E a nossa função aqui é só beber água. Não é pensar na conta ou no que mais. Então, eu acho que para o meu trabalho de atriz, isso foi um crescimento muito grande quando eu descobri em mim a possibilidade do não fazer, mas a possibilidade de estar. O estado de presença. Eu acho que une todas as artes e une principalmente todas as pessoas. Assim. Eu acho que tem que ser um resgate muito grande do estado de presença. Assim. Então, tanto no palco quanto na palavra escrita, enquanto eu me coloco para desenvolver algum processo, eu tento estar presente e vazia para reagir ao que me comove. Perfeito. Eu acho que é um ponto que me une bastante. É bonito isso, né? É parte de um mesmo todo, né, Juliane? É um processo, né? Isso é muito interessante. Eu gostaria, na verdade, nesse momento, de entrar em um outro aspecto do livro que me chamou bastante atenção. Que você traz, né, a partir dos registros do corpo, cicatrizes, a própria capa do livro, né, trazendo já esse mapa, né, da palma da mão, que traz uma sinestesia profunda também, né, que os seus textos também trazem. O que eu gostaria de que você falasse um pouco para a gente é como o corpo em si, né, ele é algo preponderante no sentido de uma cartografia, né, de uma memória, de registros, de acontecimentos, de afetos, porque é um tanto presente em alguns momentos, né, você vai trazendo esse elemento de alguma maneira, ou no corpo de outrem, ou um registro no seu próprio corpo, e você vai trabalhando essa instância. Como que funcionou isso no processo de escrita para você? E também o quanto você, como atriz, também entende como preponderante o corpo, né? O corpo em atuação, o corpo em presença. Sim. Existem coisas que é engraçado, assim, quando você falou do café, e aí por algum momento eu falei assim, eu escrevi sobre café. São coisas que você não percebe enquanto você escreve, né? Que na verdade você está fazendo uma contação de quem você é sem saber. Um exemplo, eu falo muito de gato. E eu não sabia disso. E aí, de repente, eu falei, gente, olha quantas vezes eu falo de gato. Porque quando eu era criança, eu tinha uma família de gatos, eu tinha uma fazenda de gatos. Eu adoro gato. E aí você começa a entender que aquilo dali é quem você é. E as marcas a mesma coisa. Eu nem você me falando isso é um barato, porque eu já percebi isso, mas assim, é um barato que você tenha percebido. Porque eu sou viciada em marcas.
Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas marcas. Se você olhar aqui, eu tenho muitas. Isso aqui eu queimei com 15 anos passando roupa no teatro. Nossa. Então eu tenho. Esse aqui eu acabei de cortar o abacaxi hoje de manhã e eu me feri. Então é uma coisa que me chama a atenção. Essa marca que minha irmã me presenteou quando eu tinha uns 5 anos diz muito sobre mim, é quem eu sou. Eu tenho uma cicatriz de apêndice, que quando eu tinha 10 anos eu fiz uma cirurgia, eu quase morri. É quem eu sou. Se eu não tenho a minha marca, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma campanha e o fotógrafo pediu para tirar e eu falei, não, não vai tirar não, que isso? É minha cicatriz. Essa sou eu. Então, o corpo, ele diz muito sobre quem você é. Você sabe se uma pessoa ri muito, se a pessoa é míope. Eu tenho ruga de miopia, porque eu tô aqui, ó. Então, o fato de eu não enxergar diz muito sobre mim. Então, eu acho que quando a gente anula essas formas que a gente tem de se colocar no mundo, a gente anula a nossa fonte primeira, né? Então, e o trabalho do ator é muito parecido, porque não existe ninguém no mundo, e não é sobre ser bom, ser ruim, ser melhor ou ser pior, que pode dar para um personagem o que eu posso dar. O que você, como pessoa, pode dar para um personagem. Porque só você tem o seu peso, tem o seu olhar, tem a sua história, tem o seu tom de voz, tem a sua família com você. Então, o trabalho de ator, óbvio que eu posso fazer inúmeros personagens, mas só eu posso fazer desse jeito. Do jeito que eu faço, só eu faço. E é esse lugar da individualidade que é o que a gente tentando ser o outro, que a gente perde o barato que é ser a gente. Isso é um processo, mosquitinho, é um processo difícil mesmo, porque é demorado, é dolorido, mas é um resgate cotidiano de volta para si, que só a gente pode dar o que a gente dá. Então, essa coisa da marca, que eu falo muito no livro, é muito porque quando eu me olho no espelho é o que eu vejo. E se você tem uma marca na boca, isso eu percebo, foi uma coisa que você viveu e que você pode me contar. É a tua história carimbada na tua pele. Isso é um barato. Lindo. Lindo, né? Lindo remete a processos analíticos, processos reflexivos e que profunda lucidez, né? Eu tô aqui, Eu fico fiquei felicíssima. muito feliz, assim, o presente, a leitura para mim foi um presente, né? Ter esse livro em mãos foi um presente imenso e o bate-papo tal qual. Infelizmente, Juliane, nós estamos com pouco mais de 5 minutos para findar esse diálogo, que para Ah, mim poderia durar uma eternidade, né? Daqui a gente ia desdobrar para pasteurização da imagem, estética, a liquidez da contemporaneidade, né? Enfim, a gente ia aqui para muito longe, né? De qualquer maneira, só recapitulando para a galera que está acompanhando a gente está falando do Chão, lançamento da Juliane Araújo, talentosíssima atriz, e agora traz poemas com uma profundidade belíssima, um lirismo, uma competência e uma tradição literária toda no bojo desse livro. Poemas lindíssimos que vale demais a pena acompanhar, ler e se debruçar sobre esses textos. A Martins Fontes Paulista já tem disponível aqui na loja, uma publicação da Crivo, belíssimo trabalho. Juliane, eu acredito que nesse momento, para a gente fechar com chave de ouro, eu acho que vale demais a pena escutar, até porque a sua poesia é lindíssima, mas você, né, recitando, traz ainda mais uma beleza, né, uma profundidade, uma coisa incrível que tem um alcance ainda maior.
Que Pode bom. ler mais um poema aí pra gente fechar esse Simbora. bate-papo aqui, pra galera poder se deleitar um pouco mais aí com Chão Vermelho. Tem uns grandinhos, eu vou pegar um que não seja tão grandinho, Fique para à dar tempo. vontade. Para o grande, o médio, até porque o tamanho aqui eu já percebi que não é condizente com a profundidade, né? Que A gente bom. fica estatelado às vezes com 2 versos que você escreve, viu? Ó, eu respiro a respiração das árvores, na minha mão o pulsar da terra. Rosa foi pega por um escorpião. Escorpião é bicho de pegar ninguém, mas quando pega, é bicho que arde. Veneno que esquenta sangue, o meu e de Rosa. Mas Rosa não tem medo de nada, eu tenho. Anda pela escuridão úmida para forrar a pele. Ando escutando o canto das formigas, bicho que só canta para quem quer ouvir. No meu estado de vento, vaguei em outras terras, terras que de criança já conheci e me esqueci. No meu 11º aniversário, perdi a memória para apagar incêndios. Depois me lembrei quando Rosa veio me visitar. Trazia na mala o canto do tempo. O canto dizia para eu não ter pressa, que vida mesmo é tudo que me escorria. E a mão que não tocava a terra sabia que logo chegaria a hora. Rosa era fruto de amor feito na sombra do rio. Tem gente que pensa que rio não faz sombra. Tem gente que pensa que escorpião tem zona territorial. Rosa disse para eu não acreditar nessa gente que acha que pulso de vida é relógio. Sensacional. Imagens lindíssimas. Esse eu preciso contar porque é muito engraçado. Eu cheguei em Chapada Diamantina, que eu sou a louca por cachoeira, Bahia para mim é minha segunda casa. E Chapada Diamantina, quando eu cheguei, a gente chegou na pousada e aí a menina falou assim: "Ah, o rapaz já vai ajudar vocês a carregar a mala, porque ele teve que ir ali para tirar um escorpião". Aí eu fiz assim: "Ai, meu Deus, que tem escorpião?". Ela falou: "Menina, não é, tá um monte de escorpião aí, tá por aí". Aí eu fiquei apavorada. Eu falei: "Gente, mas escorpião é bicho perigoso". Aí ela: "Não, não fique preocupada não, porque o escorpião, ele não passa dali não". Aí eu falei: "Como assim?". Tem gente que pensa que escorpião tem zona territorial, né? Tipo, escorpião andando e falar assim: "Ah, não, querida, daqui eu não vou passar". Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E no outro dia a gente conversando, uma amiga minha que é Pali Siqueira, que fez uma arte lindíssima no livro, que tá linda, Pali. Mostrar pra galera aqui. Uma artista incrível, maravilhosa. E também a Fernanda Moreira, que fez a orelha do livro, que também é uma coisa linda o que a Fernanda escreve, que é a ladrilha. E a Pali virou e falou assim: "Olha que engraçado que a Rosa, que é uma tia minha, muito minha amiga, uma pessoa queridíssima, foi pega por um escorpião, lavando a louça". Aí a gente ficou falando de escorpião, enfim. E aí, como uma poeta veterada e iniciando com seus trabalhos artísticos no verbo, trouxe esse lindo poema pra gente. Liane, grato demais pelo Eu papo, também. muito grato por aceitar esse convite. A Martins Fontes Paulista hoje teve um presente de lirismo, um deleite estético, poético, e eu, enquanto um grande entusiasta da poesia e também escritor de sublimação nos vagões dos trens por São Paulo, eu fiquei assim Incrível. encantado com esse bate-papo. Agradecidíssimo. Eu também estou muito agradecida, Rafael. Obrigada. Legal. Você tem algo que você queira dizer que a gente não abordou? Algum adendo? Na verdade, não. É um prazer enorme estar aqui. Martins é um espaço que eu curto muitíssimo quando eu estou em São Paulo, quando eu vou para São Paulo. É aquele lugar que eu chego e me perco. Para mim, eu sou essa pessoa que eu falo assim: "Ah, não, vou sair de casa". Eu já morei um tempinho em São Paulo, eu saí de casa para sentar e ficar lendo. Legal. E é um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que o chão tenha longos caminhos e boas andanças. E é um Obrigado. real prazer estar com você, Rafael. Foi um papo maravilhoso. Galera, grato por acompanhar-nos, grato pelas perguntas. Façam a leitura do Chão Vermelho. Juliana Araújo conosco hoje. Teremos próximas lives literárias. Muito grato a todos. Ótima noite, Juliane. Até mais vezes. Obrigada, Rafael. Obrigada, galera. Tchau.